Muito boa noite, sejam bem-vindos, irmãos e irmãs em Cristo. Estamos retornando para, nesta noite, início de noite, estarmos aqui estudando a Bíblia, a Palavra de Deus. Na série de estudos bíblicos desta semana, temos falado sobre o tema Os Dons Espirituais, a Igreja e os Desafios da Pandemia. Lembrando que hoje é quarta-feira e daqui a pouco, às 8 horas da noite, nós também estaremos juntos no culto de estudo bíblico e de oração. Você poderá participar mandando os seus pedidos de oração e também os seus motivos de gratidão a Deus. Não esqueça, daqui a pouco, às 8 horas da noite, ao vivo, online, diretamente do Gabinete Pastoral da Primeira Igreja Batista de Macaé. Vamos ao nosso estudo hoje. Trouxe um texto da Bíblia que nós vamos ler juntos agora e depois, durante alguns minutos, eu convido você para o nosso estudo bíblico, para a nossa meditação sobre esse tema essencial, fundamental, importantíssimo, quando estaremos falando sobre os dons espirituais. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículos de 11 a 16. Diz assim a Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Senhor, do nosso Deus. E ele designou alguns para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Hoje quero falar sobre os perigos, sobre os riscos, sobre os problemas que a igreja pode vir a enfrentar se ela não estiver muito bem alicerçada na palavra de Deus. Isto em relação a toda a doutrina, todos os ensinos bíblicos. Mas, quando nós falamos aqui sobre os dons espirituais, isso é muito importante. Na segunda-feira, nós falamos aqui que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Coríntios que ele não queria que a igreja estivesse sem conhecimento. Ele diz, não quero que os irmãos estejam ignorantes acerca dos dons espirituais. Paulo tinha razão. É muito importante nós estudarmos, entendermos, compreendermos e principalmente buscarmos a Deus e estarmos colocando em prática, exercitando os dons espirituais, os dons dados gratuitamente, as qualificações, a capacitação, as habilidades, as virtudes dadas a nós pelo Espírito Santo de Deus para a edificação da igreja, para a glória de Deus, para que o reino do Senhor possa se expandir e alcançar todo o mundo. Então hoje eu quero falar que acerca dos dons espirituais é importante nós compreendermos o seu significado e estarmos também colocando os dons espirituais em prática, porque eu creio que este é o desejo do coração de Deus para nós. Muito cuidado, portanto, com os modismos, muito cuidado com as falsas profecias, com as interpretações bíblicas fantasiosas, porque nós temos muitas distorções, muitos equívocos, má interpretação e entendimento da Bíblia Sagrada. Isso tem sido desastroso para igrejas inteiras, para denominações inteiras e durante alguns períodos da própria história da igreja houve muito sofrimento porque os homens não souberam compreender exatamente aquilo que Deus estava dizendo na sua palavra. Portanto, é preciso muito estudo, é preciso muita pesquisa, muita busca, é preciso muita oração, muita submissão, obediência e humildade diante de Deus para que nós estejamos vivendo sempre no centro da vontade do Senhor.
é um erro muito grande. Portanto, nós valorizarmos mais os dons espirituais do que a pregação da palavra de Deus, que é um dos problemas mais vistos em muitas comunidades, né? As pessoas supervalorizam os dons espirituais, esquecendo até da pregação da palavra de Deus. Mas nós vamos, quando nós observamos com atenção e com profundidade na Bíblia Sagrada, fica claro que nós precisamos colocar a palavra de Deus acima dos dons, porque a palavra de Deus é mais importante. Os dons espirituais são importantes, são necessários, são essenciais à vida da igreja, mas a palavra do Senhor está acima. E o que às vezes acontece é que as pessoas colocam os dons em primeiro lugar e a palavra de Deus em segundo lugar. Qual é o perigo? O perigo, por exemplo, de alguém pregar uma mensagem, né, que não está de acordo com a Bíblia Sagrada. Alguém está pregando, nós precisamos observar se está de acordo com aquilo que diz a Bíblia, né? Alguém está pedindo que a igreja faça alguma coisa, precisamos ir na Bíblia e precisamos então perguntar na palavra de Deus se é isso que o Senhor quer. Quer dizer, os dons espirituais devem sempre estar aqui, no seu devido lugar, e a palavra de Deus é muito mais importante e ela deve sempre estar em primeiro lugar. Ela é que deve nos conduzir. Portanto, cuidado, muito cuidado, porque os dons espirituais nem sempre estão em sintonia com o fruto do Espírito. Quando não há essa harmonia entre dons espirituais e fruto do Espírito, temos um problema. Porque o fruto do Espírito é o caráter de Cristo em nós. É a nossa santidade, é a nossa vida transformada, é o nosso comportamento que revela Cristo para as pessoas. E os dons espirituais é quando nós estamos colocando em prática, né, essas habilidades e essa capacitação, esse poder especial, divino, celestial, que nos é dado pelo Espírito Santo de Deus, como em Atos dos Apóstolos 1:8 diz, né? Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo de Deus. A palavra poder ali, ela no original é dinamite, explosão, mas ela significa, na verdade, essa capacidade. Isso significa, por exemplo, que eu posso dizer o seguinte: Deus me deu a capacidade para fazer isto ou aquilo. Eu posso, né? Eu tenho poder, eu posso fazer isto ou aquilo, porque Deus me deu esse dom espiritual para que eu cumpra com essa missão. Eu vou ilustrar isso com a figura de um professor da Escola Bíblica Dominical. O professor da Escola Bíblica Dominical é aquela pessoa que recebeu o dom espiritual do ensino. E ela está agora com o poder do ensino. Não no sentido sobrenatural de poder, mas no sentido de a capacidade para. Ela está em condições de, ela está capacitada pelo Espírito Santo de Deus e ela será usada como instrumento nas mãos do Espírito Santo de Deus para ensinar na Escola Bíblica Dominical da igreja. Então é importante que você compreenda isso para que não haja distorções. Cuidado, muito cuidado, os dons espirituais não podem ser confundidos com as responsabilidades que todo crente tem. Exemplo, todo crente deve ser fiel nos dízimos e ofertas. Isso não é um dom espiritual que alguns têm e outros não têm. Todos. Outra coisa, todos nós, como crentes, salvos em Cristo, devemos sempre falar a verdade. Não podemos falar mentira, não podemos ser mentirosos. Então, falar a verdade aqui é uma responsabilidade de todos. Você não precisa ter o dom espiritual de falar a verdade. Não. Você não pode mentir e pronto. Dar bom testemunho, viver em santidade, nada disso depende de dons espirituais. Frequentar a igreja, ler a Bíblia, orar. E muita gente às vezes diz isso: eu não tenho o dom da oração. Eu não tenho o dom de ler a Bíblia. Isso não existe. Não existe. Todos nós devemos orar, todos nós devemos ler a Bíblia, frequentar a igreja, dar bom testemunho, viver em santidade. Todos temos que ter uma vida de fidelidade, consagrando ao Senhor nossos dízimos, nossas ofertas, e isso independe dos dons espirituais. Os dons espirituais,
não podem ser usados para promoção pessoal. É outro perigo também. A gente vê muitas pessoas que buscam a glória para si, querem autoexaltação, autopromoção. E para isso acham que estão servindo a Deus, quando na verdade estão servindo a si mesmos. Acham que estão servindo a igreja, quando na verdade estão servindo a si mesmos. Muito importante também entender que quando você não está colocando em prática o seu dom ou os seus dons espirituais, você está sendo um crente rebelde, um crente desobediente. Ser omisso é pecado. Se você está sendo chamado pelo Espírito Santo de Deus para a obra do Senhor, seja ela qual for, e você cruza os braços, você está entristecendo o coração de Deus, está sendo desobediente e com certeza isso terá consequências. Quero terminar a nossa abordagem de hoje falando sobre a diferença entre dons espirituais e talentos. Essa é uma pergunta que muitas vezes ouvimos quando a igreja está estudando sobre dons espirituais, né? Talentos são aptidões naturais e todas as pessoas são dotadas de talentos, que em parte nascem com a pessoa. Você já observou como algumas pessoas possuem uma facilidade maior, por exemplo, para tocar algum instrumento? Você já observou como algumas pessoas possuem uma facilidade natural para cantar uma música, né? Então isso é talento. Além disso, muitas vezes a gente observa que a pessoa aprende. Por quê? O pai é músico, o filho acaba sendo músico também. O pai tem uma determinada habilidade, o filho acaba, por observação e condicionamento, aprendendo aquela habilidade também. Bom, isso aí são talentos, né? Talento é uma habilidade que uma pessoa pode adquirir com estudo, com treinamento, com conhecimento. Eu gosto de ilustrar talento com a figura de um atleta, um jogador de futebol chamado Cristiano Ronaldo. Ele é muito habilidoso, mas principalmente ele é muito talentoso, porque ele se esforça muito. Ele é o primeiro a chegar no treino, o último a sair, e depois ele vai para casa e continua treinando. E por isso ele é considerado um dos melhores jogadores de futebol do mundo. Ele tem um talento e ele amplifica e aprofunda o seu talento, buscando no treinamento uma capacitação maior. Os dons espirituais, diferentemente de talento, os dons são dados pelo Espírito Santo de Deus, portanto são espirituais, não são naturais, não são humanos. E são capacidades espirituais, divinas, celestiais, concedidas pela graça e o poder do Espírito Santo de Deus, habilitando as pessoas ao serviço específico na igreja, no reino de Deus, para a glória de Deus. E, importante, somente os salvos em Cristo Jesus possuem dons espirituais. Quem não é salvo e não tem o Espírito Santo de Deus, não possui dons espirituais. Ok? Amanhã nós vamos continuar falando um pouco mais sobre o tema dos estudos bíblicos desta semana, dons espirituais. Lembrando que daqui a pouco, às 8 horas da noite, o nosso culto ao vivo online de oração e estudo bíblico, e você pode e deve participar conosco. Um grande abraço, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família em nome de Jesus.